Isso, pode sentar aí. Ai, tá estudando na escola? Paz, irmã Fabiana, tudo bom? Nossa, que chabolfa que tá aqui. Som, glória a Deus. Paz, irmã, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns. Obrigada, pastor. Aniversariante que tem que ganhar, né? Um presente. Mudou o braço, né? Sai de casa. Tá certo, Deus tem que trabalhar Pra? Pega um sem fio mesmo ali. Ah, dá, até dá, né? Fica meio estilo Roberto Carlos, né? É, pastor, você fica meio estilo Roberto Carlos. Hoje vai ser um círculo? É. Vai ficar todo mundo junto. Pode encostar a porta lá. Se chegar, só no chazinho, né? Dá um outro? Senta lá no tapetinho. Eu usei É que lá tem área de mata, né? Tem alguém sentado aqui? Para. Paz, irmão. Dá início ao nosso culto aí, irmão. A nossa culto de ensino, né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos virar nossa Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Nessa noite, tu venha nos abençoar. Estende as tuas mãos de poder sobre nós. Abre o nosso entendimento para que nós possamos não somente aprender, mas praticar e usar a tua palavra. E que o teu nome, Jesus, venha ser glorificado através da nossa vida. Abençoa, Pai, a tua igreja, o teu povo, a todos aqueles, Pai, aqueles que estão vindo, aqueles que vão posterior assistir pela internet ou assistir posterior essa aula, essa instrução, Pai, e aprender mais e mais de Ti, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um corinho, todo mundo junto. 545, acha que todo mundo conhece, né? Som. Vocês não gostam, né, de chá? 545. 545. 545. É bem conhecido de todos. Oh, Jesus. 545.
estudou, quem fez estudo, chegou a dar uma olhadinha na apostila, sempre é bom, né? Sempre é bom, pessoal, dar uma olhada na apostila durante a semana, até para ter alguma dúvida, às vezes, né? Alguma coisa que vocês possam perguntar, né? Perguntar e receber essa parte. Nessa noite nós vamos estudar sobre culto, culto de oração. Uma discussão sobre o que é um culto de oração, né? Talvez não seja igual os cultos que vocês estão acostumados a ver, né? Quem é mais antigo já era um outro tipo de culto de oração, né? Nós temos aqui irmãos, né, que participaram de outro tipo de culto de oração, que era bem diferente dos cultos de oração que nós temos hoje. Né? Fala sobre página 15. Diz assim, quem não achou, página 15. O culto de oração é destinado aos crentes. O culto de oração é destinado aos crentes ou aos não crentes. Na realidade, é aconselhável que esse culto tenha um propósito de levar o cristão a uma comunhão mais íntima com Deus. Logo, o culto deve ser para a igreja. O incrédulo certamente ficará deslocado, pois poderá não entender a razão do culto ou mesmo o linguajar usado pelos irmãos durante o trabalho. É comum e de forma profunda a presença de Deus, a manifestação dos dons espirituais e as revelações, etc. E ele poderá sair, quem sabe, murmurando. Alguns textos são sugeridos. Gostaria que alguém lê Tiago 5:13 e o outro procura Mateus 7:8. Aquele que leia bem alto, leia em voz bem alta, tá? Para que todo mundo possa ouvir, a live também possa sair. Mateus 7:8 e o primeiro Tiago 5:13. Tiago 5,13. Isso, primeiro. Está alguém entre vós aflito? Olhe. Está alguém contente? Cante louvores. Então essa passagem essa aí é a passagem do presbítero, né? Quando ele vai fazer a nossa base bíblica para fazer a unção com óleo, né? Não sei se aqui nós for fazer a unção com óleo. Se alguém questionar, você tem uma base bíblica? Tiago, o livro de Tiago nos dá a base bíblica, né? Nos dá a base bíblica da unção com óleo. Amém? Amém. E Mateus 7:8. Que a oração faz? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então, sobre a oração, né? Aqui o próprio Cristo falando sobre a oração. Diz, o que pede, aqui pede, dá-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abre. Né? E essa abertura é através da oração. Né? Somente com a oração nós vamos ter abertura. O culto de oração é essencialmente para crentes. Muito poucas vezes a presença de pessoas não convertidas neles se admite. O
cuidado na direção dos cultos de oração é um imperativo de primeira ordem. Esses cultos se destinam a buscar o povo de Deus solução para os seus problemas. Neles se fazem pedidos e muitas vezes angustiosos. Mas a ordem deve ser observada. É uma referência ao manual da cerimônia Timóteo R. de Oliveira. O culto, essa aqui é uma referência, né, irmãos? Essa passagem foi uma referência desse manual de cerimônias aqui, ó. Quem entende cerimônias de culto, né? Tem um livrinho dos obreiros. E todo obreiro, ele deve procurar ter. Manual de celebrações dos ministros, né? Então ele ali tem todos os eventos, né? Com algumas passagens bíblicas também. Ele é da Assembleia de Deus, da CPAD. Então ali faz explicação sobre, né? Se você vai celebrar aniversário de 15 anos, casamento, né? Fúnebre, culto fúnebre, do outro lado ali. A gente nem sabe quem que é, né? Luiz vai ali, abre a porta ali. Abre a porta, diga que lá da por ali. Nem dá pra ver. A gente só faz sinal, já não sabe quem tá. Não, eu acho que de noite enxerga, né? Não, De noite enxerga por dentro, né? de lá sim, mas Não, nós não, mas ele está vindo lá em Mas devia ser o contrário. brincar. Então, aí vamos repassando os momentos. Esses aí são casamento, bodas, né? Então, vários tipos de celebrações de culto que o obreiro ele deve ter, né? É bom que você tenha, até porque para você não se apertar, às vezes um dia que você te chama para um culto fúnebre, aí o cara fica ali perdido. Tomara que, será que Deus vai me dar uma revelação divina para a palavra? Não, mas nem tem as palavras referentes aos cultos fúnebres, né? Então tu pega uma referência ali, Deus te tocar e faz a reflexão em cima daquela Às vezes passagem. tem lugar que não tem ninguém, sabe, para fazer, né? Fúnebre, né? Fúnebre, né? Aí eles chamam, Corpo né? presente. Isso aí é bem interessante, porque no velório da mãe, o pastor que iniciou lá, ele não sabia nem o hino que ia cantar. O pastor Carlos que disse, não, mas não é esse hino, é outro hino, né? Daí o pastor Carlos puxou, né? Às vezes tem obreiros que não tem esse ensinamento, então não sabem. Então esse livrinho aí é muito bom para todo obreiro. É que eles querem fazer muito na base do improviso, né? E às vezes não dá certo. Na época do velório da avó, ele podia ter falado alguma coisa, só que daí vai, ó. Você fala, eu nunca fiz, né? Não vou fazer. Deve levar, não vou fazer. Não, se você ali tem todas as partes do culto fúnebre. E onde é que a gente Né? consegue? Até como tu vai fazer. Isso tem uma Livraria, CPAD, a gente entra no CPAD e pede. Né? Ou se às vezes tem alguma livraria, a gente encontra também. Na Shopee? Não, entra pela internet. Entra pela internet, é bem fácil. Vai conseguir. Então, e tem todas as partes do culto ali, né? Então você não vai se perder. Há também a possibilidade de pessoas estranhas com certos desajustes mentais e espirituais produzirem algum tipo de transtorno, chegando até escandalizar os novos convertidos presentes. É aconselhável que durante esse culto se busque a Deus com bastante fé, por causas difíceis, a fim de promover o enriquecimento da fé dos irmãos presentes. Também se deve buscar o batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, né? Ali fala sobre os dons, a palavra de sabedoria, a palavra de profecia, seria do 6 até o 9, 10, ali, tá? A palavra da ciência,
Dons de discernimento são os dons espirituais, né? Os dons espirituais, eles são, 1 Coríntios 12, eles são ministrados pelo Espírito Santo. Então, é através, tu vê que é através do culto de oração. Então, pode ver que talvez hoje em dia nós estamos com tão pouca revelação, tão poucos dons dentro da igreja, seja a falta de oração, né? Estamos orando muito pouco, né? Né? Às vezes eu digo assim, o próprio ciclo de oração é muito diferente. É muito diferente do hoje, né? Dos cultos de oração antigamente, do ciclo de oração antigamente. Era só oração. O ciclo de oração era 5 a 10 minutos de palavra, um louvor e oração. O restante do tempo, se ficava 1 hora, o restante, 50 minutos era oração. 1 minuto de 10 minutos de palavras, e de preferência de joelho, né? Ou as irmãs faziam círculo, né? Mas o ciclo de oração começava com o joelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o culto de oração é um dos cultos de grande valia na igreja, pois além de proporcionar edificação espiritual, ele tem a finalidade de proporcionar à igreja vitória nas suas batalhas diárias, espirituais diárias. Segundo o pastor Nemuel Kessler, para torná-lo eficaz, é necessário que o dirigente desse culto observe o seguinte, os cânticos devem ser breves e utilizar bem o período de oração, de preferência de joelho. Coisa que hoje a gente não vê mais, né? O crente chegar eu lembro que antigamente o culto começava às 7h30, tinha irmão que chegava às 7 horas, meia hora de oração. Né? Então, o dirigente ou o pregador que chegava no culto, o culto velho já estava pegando fogo, né? Pegando fogo, porque meia hora de oração, se não acontecer nada, né? Não. O inferno treme, né? O inferno treme. Olha, obrigado. O inferno treme. Então. Agora que eu era pequeno, meu pai levava eu. Não gostava dessa parada, criança, né? Era sempre meia hora de oração, a gente chegava lá e ficava de joelho, né? E criança, a gente ficava, né? Ficava pouco, ele sentava, ele ficava voltado, né? Era tudo. Não, e outra coisa, e às vezes terminava o culto na igreja, a gente ia para casa do meu irmão lá, hoje vai ter oração, vamos dizer, vamos lá para casa da irmã Silvana, vai ter oração lá. Então, o culto terminava 9h30, quase 10 horas, e 11 horas começava a oração de novo. Muito lá com ele, começava a orar. Eu lembro dos terços, que ele fazia, né? Os terços, meu Deus. Rosada Maria, não mais. Eu me lembro uma vez que eu era pequenininho, eu me lembro que falava em vigília, né? Oração na casa, eu me lembro que eu me ajoelhei para orar, né? Era umas 11 horas, 11 e pouco. E me acordei no outro dia na cama. Foi arrebatado. Não vi o término. O cara começava orando, teve um sono, ajuda Jesus, né? Sim, é verdade. Eu me lembro disso aí. Eu era pequeno. Mas não tinha certeza que ele toquezinho soninho com Jesus. Não tinha, cara. Mas a gente dormia, né? Talvez cansado, né? Você dormia, você acordava. Agora bota aquele lá para vender, não estão dormindo. Sim. Então ali as operações, né? Dos dons espirituais, né? Que foi falado.
tiver um ou dois dons, né? Quanto mais dons Deus te der, amém. Né? O culto de oração. O culto de oração. Tá. Ordem nos cultos de oração. O dirigente deve ter muita atenção. O dirigente deve ter muita atenção, discernimento e sabedoria para tratar dos problemas que possivelmente venham a surgir por parte de pessoas de outras denominações ou mesmo de pessoas desajustadas espiritualmente, que querem externar sentimentos que podem trazer mal-estar e dúvidas naqueles que têm se decidido recentemente para Cristo. O dirigente deve orientar os irmãos a buscarem o Senhor com prudência e fé, procurando sempre não fugir da objetividade proposta. Isto é, não permitir que os irmãos fujam do tema da oração, que estiver em evidência. Ensinar que a unanimidade na oração é de vital importância. Tá, isso aqui é uma coisa que o primeiro ali, primeira parte, o pessoal diz no culto, né? Ali, às vezes, tem pessoas que, às vezes, turbadas, né? Perturbadas dentro da igreja. Alguns são, e não quer dizer, toda igreja tem o seu, sempre tem o seu, a gente chama assim, o fora da casinha aquele, né? Que é normal, né? Toda igreja vai ter, né? Mas a coisa não pode extrapolar para o lado dos escandalizar, né? Então o dirigente tem que tomar cuidado, né? Às vezes tem que acalmar o seu irmão, calma, né? Às vezes, né? Ou um diácono, alguém que estiver mais próximo, acalmar a pessoa ali, né? Ou vamos dizer, às vezes a pessoa é tomada na hora da oração e vai cair. E a pessoa está do lado ali, né? E, né? Às vezes tem que segurar a pessoa, né? Assim, ó, é difícil a pessoa, às vezes, tomada pelo Espírito, é difícil protagonizar um tombo, assim, mas pode acontecer, às vezes, a pessoa se desequilibrar. Então, aquele que está do lado, às vezes, tiver um pouquinho mais, né? Sóbrio ali, né? Em sobriedade, ele pode segurar o irmão, né? Por ver que o irmão vai cair, né? As próprias irmãs vêm e fazem um círculo. Vocês já não viram, às vezes, em orações, 3, 4 irmãos fazem um círculo ali. E que o irmão começa a rodopiar. As crianças, né? Rodopiam, cai, né? E às vezes uma irmã tem que ir ali para segurar as outras, né? Tá? Mas desde que não seja, nós não temos tal costume. Para nós, se gritar, derrubar banco, segue o culto. Não é. Agora tem alguns que se escandalizam, né? Às vezes a igreja grande dá uma glória a Deus muito alta e o cara já fica até olha para trás. E o pastor, às vezes a igreja está quieta, o pastor grita. Não, mas o pessoal acordar, tem que ler dormindo dentro da igreja, né? E o segundo ali, ó. E o segundo tema na oração. Qual é o nosso tema? Nós vamos orar hoje. Qual é o nosso tema que nós temos neste ano? Ganhar alma. Ganhar alma, né? Então, assim, ó, quando se for um culto de oração, vamos dizer, está todo mundo orando aqui, mas de repente um vai levantar a voz, vamos dizer, o Iago vai levantar a voz, né? E vai orar por almas, por uma série de coisas, né? Pessoas que ele conhece que não alcançaram a salvação ainda, né? Que Deus venha nos dar sabedoria, venha nos dar o discernimento, né? Ele termina de orar, irmã Carla, irmão Gabriel, eles vão estar orando sempre para aquele mesmo sentido. Ou pode ser por um milagre, foi orado aqui, né? Por um milagre lá na casa da Mandrica lá, né? Então, quando um orar, o outro para, quando um parar, o outro continua orando a Deus. No mesmo sentido, entendeu? No mesmo propósito. Isso aí chama-se
unanimidade, né? A igreja ela tem que ser unânime. Atos 2, 42, né? Oravam no mesmo propósito e havia unanimidade no meio da igreja, que era o mesmo objetivo. Vamos orar por emprego, né? Por portas abertas, né? Vamos orar por... Entendeu? Então, o irmão Juruna ora, o irmão Juruna, a irmã Fabiana vai continuar orando, a irmã Silvana, entendeu? Sempre o mesmo estipular, né? Estipula algo, né? Que a pessoa está em necessidade. Ora para aquilo. Por isso que sempre se faz um caderninho ali, aos pedidos de oração, ou por libertação, né? Ou por enfermidade, para Deus curar, né? Bom, então é importante ter essa unanimidade na oração. A maior parte do tempo deve ser dedicado para a oração. Os cânticos, os testemunhos e as mensagens não devem ser longos e pode ser intercalado entre cada período de oração. É aconselhável que cada período de oração tenha duração de 1 hora. Misericórdia. E que esse período se ajuste às condições do local e à disposição dos assistentes. Imagina, né? O louvor, aqui como eu falo, o louvor ele não pode ser muito prolongado. Né? Não pode emendar 3 hinos, né? Mas quando louvar, emenda 3 hinos. Faz o medley aí, né? E aí vai tirar o tempo da oração, tá? E a mesma coisa o testemunho, né? O cara vai dar um testemunho meia hora, testemunho contando os detalhes, né, do testemunho. Não, irmão, o testemunho tem que ser breve, né? Aumentar a fé da igreja. Claro, o testemunho é importante, mas ele deve aumentar a fé do pessoal, né? Mas não pode tomar tempo do culto, né? Vai ficar 15, 20 minutos contando o testemunho ali, né? Então, procura abreviar. Provavelmente, né, o dirigente vai perguntar, né, para a pessoa, não quer testemunhar, vai perguntar, alguém vai ter um testemunho. Irmão, você viu uma grande vitória, né? Compartilha com os irmãos, né? Compartilha com os irmãos. A maior... O culto de oração quando for... aqui também é importante. O culto de oração quando for realizado em apartamento, casas de vila ou mesmo em templos cujas paredes sejam coladas à residência. O dirigente deverá baixar o volume do som e da voz, orando em tom regular, porém sem limitar a liberdade do espírito. Aqui tem que ter discernimento, né? Então vamos fazer o culto lá na casa da irmã Silvana. É um gritaredo lá. Quando vem a irmã Fabiana, chama entendeu? Entendeu lá, né? Quando vem, chega os homens lá, né? Só então, claro, né? Então tudo, nós temos que fazer todas as coisas dentro da ordem, né? Então, né? Para não escandalizar o evangelho, né? Pastor, sim. nem nessa questão do som ali, que muitas das vezes vêm alguns pregadores, como eu já vi muitos quando a gente fazia culto lá, de repente moravam uns pregadores que gritavam demais. Sim. Né? E sempre acontecia esse problema de vir a polícia ou algum morador tocar pedra na igreja. Qual é o melhor procedimento a seguir nessa parte quando acontece isso? Não é fácil, né? Não é fácil. Tem pregador que é meio gritão, né? Isso é normal, né? O normal é baixar o volume. Baixa o volume, né? Baixa o volume adequado, né? Eu sempre digo que o nosso pessoal aqui, ó, passa para a calçada do lado de lá e vê, né? Vai ali um pouco longe, vai ali na esquina ali, vai ver se está muito alto. Né? Se estiver muito alto, vem e fala. Isso aí é uma das funções do porteiro. O porteiro que tem que ver esse som. Porque o porteiro tem a oportunidade de ir lá do lado de fora. Então ele vai lá ver, ó, tal. Aí
tem que baixar, irmão. Goste ou não goste, né? Às vezes tem o que quer retorno, né? Quer retorno, né? Tem uns que nem precisam de microfone, né? Que já tem É, a voz muito se o alta. cara grita, né? Não, faz história. Tá? Então, dentro do... Dá mais retorno. Só fingir. Finge que ele aumenta vai ali, embora, ele né? tá bom. O pregador, ele vai embora, irmão. O pregador pode, né? E a igreja vai ficar, né? Você já é casado aí, né? Não, no caso assim, o pregador ele faz aquela gritaria e vai embora. Mas a igreja fica, com os vizinhos ali, né? Do lado dos vizinhos, se queixando, né, da igreja, né? Entendeu? Então, a gente tem que procurar ter a política aquela da boa vizinhança. Ah? Esse papá, ainda bem que os nossos vizinhos lá não tem problema, né? As É, árvores não. não falam, né? Tá? Mas é isso aí, tem que baixar, infelizmente. Né? A pessoa gosta ou não gosta? Olha, não prega aí, continua pregando, né? Porque às vezes acho que quem perde sempre quer se ouvir ele mesmo, que ouvir a voz dele. Porque daí uma vez eu ouvi um pregador Sim, falar, ao menos o tem som que que eu gosto levantar de a ouvir cara. pregar. Tá? Mas é uma situação bem delicada. Tem uns que. Ele dá umas risadinhas e ainda parecia ele. Uma hora eu falei depois do culto para ele. Tá? Devemos orar unanimemente ouvindo a oração de quem tira a oração. Então, foi aquela parte falada. Cada um ora, um levanta a voz, quando aquele parar, o outro vai levantar a voz e vai continuar orando. Os irmãos podem continuar orando, quer dizer que não vai orar, né? Mas sempre uma voz vai estar orando alto, né? Para manter a unidade da oração. O dirigente precisa ter o dom de discernimento do Espírito, a fim de poder melhor dirigir o trabalho, tendo sempre a atenção de efetuar com prudência o julgamento das profecias, e principalmente os versículos 26 até 16. Madalena, 1 Coríntios 14, se alguém tem, hein? 1 Coríntios 14, versículo 29. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3 e os outros um. Tá? Então ali, ó. Então, já foi falado na aula passada, né? A mulher Fiorita falou sobre isso. Então, às vezes pode ser dois profetizando, um falando em línguas e outro interpretando. Mas eu já vi casos, às vezes, até de dois falando em línguas, né? E um só interpretando aqueles dois. Né? Então, acontece. Né? A mais que isso já não tem como já conceder. Tá? Mas é tudo feito de maneira ordeira, não. Deus vai dar o discernimento na hora para aquele que. Às vezes a pessoa, como a Carla falou, às vezes tu está pregando aqui, às vezes levanta a mão lá no meio. Deus vai ter que te dar o discernimento. Se aquilo é de Deus ou não, né? Ali o que está pregando, né? Deus vai dar o discernimento. Se for de Deus, a gente vai acolher, porque ele vai falar com a igreja. Provavelmente vai falar com a igreja, né? E aí todo mundo para para ouvir, né? Aí Deus dá aquela. O Espírito de Deus não é de confusão, não dá aquele descanso, não, realmente era algo que a igreja precisava ouvir. E aí, quando ele parar, continua a tua obrigação novamente. Não há problema nenhum. Todas essas partezinhas dentro do culto, né? O dirigente não deve permitir que haja desordem no culto de oração, principalmente nas manifestações dos dons do Espírito Santo, por parte dos irmãos neófitos. Então, cuidado, né? Nós temos que ser vigilante, né? Vigilante na oração, vigilante
coisa é de Deus e quando ela não é. Culto de doutrina. Um dos cultos de mais alta importância para o crescimento da igreja é o de doutrina, pois os membros recebem o ensino de forma dogmática, isto é, o ensino tratado e fixado na igreja, como um padrão de conduta para todos os crentes, conhecido como doutrinas bíblicas. Logo, é fator que exige maior grau de responsabilidade de quem tem a direção do trabalho. Ele tem alguns objetivos que são: traz muita responsabilidade para quem faz uso da palavra. Então, é aconselhável um período de oração. Não necessita de corais, não necessita da presença de corais, conjunto ou orquestra. Deve ser um culto alegre, vivo e dinâmico. Tá? As primeiras partes aqui. O culto de doutrina. O que é culto de doutrina? O que os irmãos entendem por doutrina? Alguém pode explicar? Pode Palavra? Culto de doutrina. O que é? Ensinamento da palavra? O culto de doutrina é o culto de ensinamento da palavra. Né? Aqui não é costumes. As pessoas confundem muito culto de doutrina com culto para ensinar usos e costumes. Vocês vão ver mais adiante, ele vai dar explicação. Né? Usos e costumes são regionais, ou até depende de cada país, ou depende de cada região, mas a doutrina é a mesma. A doutrina é a palavra de Deus. O culto de doutrina é o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a mesma aqui na Inglaterra, na Rússia, na China, aonde for, né? A doutrina é essa aqui, a palavra de Deus. Não tem diferença. Isso aí não tem, aqui é diferente, não. A doutrina é a mesma, a palavra é a mesma. É recomendável que a doutrina seja ministrada pelo pastor presidente da igreja. O pregador deve ensinar com ousadia e fé, pois certamente vive o que ensina. O pregador não deve basear sua mensagem em fatos de aconselhamento ou mesmo proferir ataques pessoais aos membros da igreja. Tá? O que os irmãos entendem por recomendável? Alguém tem a definição? Recomendável. O que os irmãos entendem? Não, é recomendável. É aconselhável? É tipo um conselho. Dá a entender, não sei. É isso aí. Não, é que seria melhor. É recomendável. Uma sugestão. Exato. É recomendável não quer dizer que seja exclusividade. Tá? É recomendável. Se tiver alguém aqui especialista em geografia bíblica, né? Eu sou pastor, eu posso passar para essa pessoa. O fulano vai fazer um ensino sobre geografia bíblica, né? Uma recomendação. Uma recomendação da pessoa. Não, assim, aqui o que quer dizer? Que o culto de doutrina deveria ser sentado pelo pastor. Seria recomendável que o pastor fizesse culto de doutrina. Mas se há alguém que está bem embasado biblicamente, conhece a Bíblia, ele pode repassar. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? É isso? Se não, né? Se o Iago tem esse conhecimento, ele pode um dia ficar no lugar do pastor dando um estudo. É isso? Não, sim, também. Não, é que todos aquele que estuda a Bíblia, ele tem que ser capacitado para instruir. Tu entendeu? Para ensinar a palavra de Deus. Vocês entenderam? O pastor ele pode avocar para si. Né? Vamos dizer, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem pastores, eu conheço na fronteira, todo domingo é o pastor presidente prega. A não ser que ele recomenda alguém.
tem ovelhas que, se não é o pastor que prega, ela não quer ouvir, parece, né? Você entendeu? Vocês entenderam? E quando o pastor não está no culto, vai viajar, né? O pastor tem que viajar escondido. É. Porque daí tem os que não vêm, se vê que o pastor não vem. A escala, né? Não, mas se não é o pastor, eu não vou ir lá. Se não é tal fulano, né? Entendeu? Então a gente não. Esse caso aqui. Eu prefiro ser um pouco mais flexível, né? Eu digo assim, ó, se há alguém, claro que não vai botar alguém no domingo, alguém que não entenda nada de Bíblia, né? Ou que recém está começando, não vou botar o cara numa sinuca, né? Que é o culto de domingo, né? Culto de domingo, né? Que é o culto mais difícil, né? Que vem gente de fora, né? É que assim, ó, a gente às vezes pode vir alguém que não sabe tanto de Bíblia, pode vir, às vezes até um teólogo, às vezes tem cara da nossa live aqui, quem está escutando é um pastor do outro lado, né? É um teólogo do outro lado que está escutando, ele está vendo a gente falar, né? E a gente comete erros muitas vezes, né? Às vezes por não estudar a Bíblia, ou por fazer um discurso, às vezes, como é que eu vou dizer? Se aquilo ali não está muito bem embasado na Bíblia, é meio fora de contexto? Fora de contexto, ou até às vezes discorrer uma palavra no improviso. Vai errar. Isso é normal. Entendeu? Todo mundo vai errar. Qualquer um. Pode ser o Júnior Trovão lá, tem coisa que a gente ouve assim, pô, mas não é isso aí. Porque ele está aprendendo às vezes no improviso. Né? Claro, se ele estudou a palavra, ele fundamentou aí, o erro vai ser menor, né? Se tiver algum erro, vai ser menor. Mas, que daí ele pode. O teólogo, ele discorre para aquela parte da teologia. Porque a teologia ela tem diversas ramificações, ou diversos segmentos, né? Vertentes também. Vamos? Não, aí é outra coisa. Não, vertentes da teologia só pós-tribulacionista, pré-tribulacionista e mesotribulacionista. São 3 correntes de pregadores, né? Então. Não, é o pós. Ele diz que os cristãos vão passar pela tribulação para depois ser arrebatados. Meso-tribulacionista, ele diz que os crentes vão ser arrebatados em meio à tribulação. E o pré, que é essa base bíblica da Assembleia de Deus, uma das quais eu creio também, que a pré elas vão ser arrebatadas antes da tribulação. E apesar de que nós estamos vivendo parte da tribulação, né? Mas eu estamos acreditando no pré, mas está quase no pós. Está quase em meio à tribulação, né? Não quero estar aqui. Entendeu? Então são 3 correntes teológicas. E todas têm base bíblica, né? Quem está certo, só quando Jesus vir nós vamos saber. É verdade. Onde é que eu estou, meu Deus? O que se entende por doutrina? Qual é Lá embaixo, no 16 lá embaixo, mas agora já está no 17. O que se entende por doutrina? Doutrinar é ensinar algo a alguém, tornando conhecedor de normas, princípio, etc. Doutrinar é ensinar algo a alguém, tornando conhecedor de normas e princípios. É o conteúdo da fé cristã, ao contrário dos costumes concebido ao gosto de cada povo, de acordo com a sua etnia. A doutrina é uniforme, a mesma em todos os lugares, para todas as pessoas em todo o tempo, oculta em as suas formas. Nemuel Kathleen, página 77. Doutrina significa literalmente ensino normativo,
terminante como regra de fé e prática é coisa séria, é fator altamente influente para o bem ou o mal. A sã doutrina é uma bênção para o crente e para a igreja, mas a falsa corrompe, contamina, ilude e destrói. Manual da Escola Dominical, Pastor Antônio Gilberto, página 80. É uma referência. Tá? É uma referência. Então, a diferença aqui entre doutrina e costume. Tá? Então, doutrina é a mesma em todos os lugares. Em qualquer país que você for, na África, aqui na América Latina, Estados Unidos, Inglaterra, tudo, a doutrina é a mesma. A doutrina é a palavra. Agora, costume não. Se você chegar lá na África, vamos ver um exemplo que a gente tem, né? A África, aí você vai chegar lá, se você quiser impor, vamos dizer, o costume da Deus é amor. As mulheres, na África lá, as mulheres andam vestidas, muitas vezes até com os peitos de fora, vamos dizer, né? E aí? Não, são tribo indígena. Pois é o costume. Então isso é um costume. Entendeu? A roupa, a maneira de se vestir é um costume. E um costume você não pode implantar. Se você chegar em outro país, existe uma transmissão transcultural. Você vai ter que se adaptar àquele país. As vestes, a maneira de falar, isso são costumes. Você não pode chegar lá e querer, não, a partir de vocês são crentes, vocês vão mudar. Tem que agir assim como nós fazíamos lá no Brasil, lá na Ebenezer, lá no Barreiro. Entendeu? Não, você vai ter que se adaptar, entendeu? A alguns costumes dele. Agora, a palavra é a mesma. Você vai ensinar a palavra para ele. Mas os costumes você vai ter que fazer uma adaptação à região deles. Né? Tipos de evangelho eles vão aceitar lá. Entendeu? Aqui na Argentina, Peru, Bolívia, tudo tu vai ter que se adaptar. Tu não pode chegar lá e querer fazer uma igreja brasileira lá, não vai ter. Entendeu? Entendeu? Então, só para vocês terem ciência, né? Só para vocês terem ciência. Vamos ver, um dos casos que aconteceu com o pastor Calcino, que é um dos pastores mais tradicional, pastor tradicional é um pastor, a gente podia dizer como é que é ortodoxo, né? Pastor Cláudio Silva. O pastor Cláudio Silva é um pastor do mundo. Só que ele chegou lá na África e tem cara casado com 2 mulheres. Tem cara, salvou lá, entre aquelas tribos lá. O cara era casado com 2 mulheres. E as 2 profetizaram. E aí? Vai escolher uma, vai tirar para o ímpio. Mas isso perante Deus é pecado, pastor? Para eles lá não. Mas lá eles têm um costume. É o costume deles, entendeu? Isso que eu estou dizendo, você tem que se acostumar. É transcultural. É além da tua cultura. Tem que te adaptar à cultura local. Isso é costume. Mas se fosse para lá, mas já está pecando. Não. Só não pode trazer. Tu não pode se colocar no costume deles. Eu não estou dizendo que tu vai chegar lá e vai arrumar outra mulher. Tem que ser Eu vou ter que explicar bem direitinho. Eles vão ter que aceitar. Por quê? Sabe por quê? Porque se eles devolverem, se a mulher casou com o cara e ela for devolvida, ela é racista. Ela não vai ser recebida mais da família dela. Entendeu? Ela vai ficar desamparada. Não tem como tu, senão tu larga uma mulher que casa com a
vezes até a morte. Aquela pessoa, ou ela vai se suicidar, ou alguma coisa. Nesse sentido, sim. Porque é o costume dela, era assim, ou tem uns até mais. Poligamia, né? Isso chama-se poligamia, tá? Então, isso é costume. Então, é só um exemplo que eu dei para vocês. Não quero dizer. Tá? É para ser ensinado. Mateus 28, 19. É necessário cautela, pois que a doutrina é importante para a salvação de quem ensina e de quem a ouve. Quem ensina a sã doutrina deve ser idôneo e viver o que ensina. Quem ensina a sã doutrina deve conhecer profundamente do assunto e ministrar e se inteirar das doutrinas pregadas pelos falsos mestres, a fim de instruir o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Né? Segundo Antônio Gilberto, existem 3 formas. Então, existem 3 formas de doutrina. Vou fazer só uma referência bíblica. A doutrina de Deus, Atos 2:42. Quem tem aí pode ler. Bem alto. Doutrina de Deus. 2:42. Essa aí é da igreja primitiva. Essa aí é barbada. Deixa de cor. Unânime. Doutrina dos apóstolos. 42? Isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa é a igreja primitiva. Na doutrina dos apóstolos, né? O que foi ensinado para eles permanecer na doutrina, na palavra. Então, essa é a doutrina de Deus. Agora, a doutrina dos homens. Mateus 16, versículo 12. Tem alguém nele? Mateus 16, versículo 12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do peixe, fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Essa é a doutrina dos homens, né? Os fariseus, os saduceus. Então, a doutrina dos homens é um outro tipo de doutrina. Então, compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento. O que é fermento? Fermento do pão. Fermento do pão. Mais da doutrina dos fariseus e saduceus. Fermentar, né? Contaminar, crescer, né? A doutrina dos homens, né? Não seriam teorias humanas, né? Sim, também é teorias humanas. Mas não, são doutrinas. Vamos dizer, o judaísmo é uma doutrina dos homens. Só que eles implantam o evangelho. Né? Sim. Não, eu digo assim no caso de, a partir de hoje, o pastor vai pregar de equipar. Vou botar um equipar, vou botar um manto, vou botar um. Entendeu? Todo mundo vai. Vamos botar a arca da aliança aqui na frente, né? E todo mundo vai ser que nem os pregadores, tudo, né? Tudo isso. Doutrina de homem. Doutrina de Deus não mandou. Nós seguimos. Tipo de doutrina. Paulo chegou em conta até os próprios apóstolos, brigou com os próprios apóstolos, porque eles queriam obrigar o pessoal a se circuncidar. Ganhar para Jesus de poder velho e se circuncidar, ó. Pessoal, né? Doutrina de homem. Doutrina de homem. E o terceiro que é o pior, doutrina de demônio. 1 Coríntios 12, versículo 3. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só espírito.
Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Imagine que naquela época, né? A gente já falava isso aí, né? Ah, não é Jesus, não existe mais Jesus, agora é tal coisa. Aí há uns exemplos aí, né? Yahvé, né? Não. Iau. Não. Então, né? Não estou julgando eles aqui, né? Mas Paulo disse que seria doutrina de demônio. Né? Nossos pais creram nisso aqui, né? Em Jesus, né? Sendo João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Daqui a pouco, não, Jesus não, isso aí não existe mais, é anátema, né? Anátema é um engodo, né? Não existe, né? Eu queria dizer que alguma coisa... Vou dar um exemplo, que nem dizer que dízimo e oferta só ficou para o Velho Testamento. O Novo Testamento não existe mais. Isso é um exemplo. Não, é só no Velho Testamento. Agora não tem mais. Né? Não falava disso não. Não. Vamos orar. Eu vou anotar aqui. Outro dia a gente... Hoje é... Hoje é 13. 13, né? 13 13 do 5. Vai sexta, mas... 26, tá? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e a outra semana a gente termina mais uma aula. Passou rápido a aula. Passou rápido. E são uns assuntos bons, né? Da gente aprender. E vamos agradecer a Deus. Normal, para passar, né? Que a gente vai tirando a dúvida e é importante vocês perguntarem. Esse aqui é o culto da gente tirar dúvida. Morre, né? Levanta a mão e sempre sobre a gente vai responder. Se não souber responder, a gente vai estudar. No outro culto a gente responde. Tá? Vamos agradecer a Deus. Então, hoje nós aprendemos 3 tipos de, né? A gente faz 3 tipos de culto. Culto de oração, culto de doutrina, né? E tem mais? Ações. E o próximo vai ser o culto de ações de graça. Tá? Que hora? Quem é que levanta a oração? Iago, levanta a oração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos a Deus por mais um dia para estar na tua casa, Pai. Aprendendo mais e mais, Pai, do Senhor, Pai, da tua palavra, Pai, dos teus ensinamentos, ó Pai. Obrigado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Cada vez mais, ó Pai, da tua palavra, Pai. Vai absorver cada vez mais, Pai, nos dar entendimento, ó Pai, sabedoria, Pai, discernimento, Pai, da tua palavra, Pai. E cada vez mais, Senhor, ó Pai, compreender mais, Pai, de ti, Senhor. O Senhor, Pai, libertar, Pai, nossas vidas, ó Pai, de todo tipo, Pai, de mal, Senhor. Nossas mentes, ó Pai, de nos amarrar, Pai. Queremos, ó Pai, compreender as tuas palavras, ó Pai. No nome de Jesus, para nós agradecemos a Deus por mais um dia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, sábado, os irmãos, né, vão se dirigir agora de Capitela, lá na Vila Cristina, né? Convidados, vai ser às 7 horas o culto. Orei, 7 horas, bem cedo. Vai estar o apóstolo do cielo lá.